31 de março de 2015, nós estamos conversando hoje com os nossos amigos aqui no Sala de Imprensa, Carlos Hoffmann e também Rodrigo Borges, batendo um papo aí sobre política e sobre a questão comercial, especialmente na questão dos combustíveis. E eu recomeço esse bloco agora falando com o Carlos Hoffmann. Carlinhos, essa questão do combustível, a gente conversava em off aqui, até uma dica, né, do Rodrigo, com relação aos valores. Nós somos os grandes produtores de petróleo, assim como somos grandes produtores de café, e o nosso petróleo lá na ponta, no bolso do cliente, né, quem abastece o seu carro, é caro. Mas nós temos grande diferença do preço do combustível aqui, como da Argentina. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gasolina é bem mais barata também. Enfim, outros países, ou vamos falar dos países vizinhos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai. Esses países a gasolina é mais barata. Como é que se explica isso? Veja bem, você falou, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de petróleo do país, mas não tem uma refinaria. A pessoa não sabe disso, não existe uma refinaria. Onde tem uma distribuidora ao lado de uma refinaria, como tem em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, os custos de custo são menores. Por quê? Esse petróleo é bombeado diretamente da refinaria para o centro de distribuidora. Agora, para o Espírito Santo e outra cidade, vai através de um navio. E isso é um custo que tem a mais. Tá? A diferença de preço hoje do mercado fora do Brasil com relação ao Brasil, o Brasil está com 63% mais caro do que todos os outros países, e 52% no óleo diesel. 63% na gasolina e 52% no óleo diesel. Mais caro do que todos os países. Então a Petrobras está na contramão de um processo. Lá fora, o barril de petróleo está em queda, está estabilizado, lá temos sei se é $40, $45 o barril, e aqui o petróleo só está aumentando. Então é com a contramão que a Petrobras está indo. Por quê? Porque a Petrobras, durante todo o ano de 2014, bancando preço, comprando mais caro e vendendo mais barato. Onde já se viu qualquer empresa aguentar isso? Você compra mais barato, compra mais caro lá para vender no seu comércio. É você o seu caso lá. Você compra mais caro e vai vender mais barato? Então não tem empresa que aguente. Então a situação da Petrobras chegou a esse ponto, por quê? Então o resultado agora está aparecendo. 4 anos bancando isso, 4 anos fazendo festa, tá? Para mostrar para o povo que estava fazendo um bom governo. O resultado está aqui agora. Todo mundo está pagando caro nessa conta. Tem para o consumidor. E depois chega lá na hora, o dono do posto é que é o vilão da história. Só que a realidade não é essa. O país vive uma realidade complicada, um momento político complicado. E o que vocês estão vendo aí direto é a situação da Petrobras. Cada vez mais as coisas estão ficando pior. Então, tudo isso está refletindo aonde? Lá na ponta, para o cidadão, no comércio, no consumidor, o cara que tem automóvel, tudo isso. E no final da conta, o posto, como eu disse para o Rodrigo, é um comércio igual a qualquer outro. Existe um custo e existe uma venda. Dessa venda que você tem a sua margem de lucro. E dessa margem que você vai tirar todo o seu custo operacional. A mesma coisa que você tiver uma mercearia, que você tiver uma loja de roupa, ela tem um custo. Lá na frente você vai vender por um preço. Entre isso aí você tem a sua margem de revenda. Então você pode escolher. Eu posso vender mais barato um pouco do que o outro ali, mas de repente existem algumas situações que você tem que equiparar o preço dele. Tentar vender igual a ele, pode também vender, para não perder a venda. Então, existe tudo isso. Então, o consumidor precisa entender, para nós de posto, nós não temos culpa dessa situação. Essa situação que está aí em todo o país, está desse jeito, e por culpa de quem? Por culpa de uma administração da Petrobras em querer fazer graça para todo mundo. Durante 4 anos, o governo quis fazer de tudo para chegar em 2014, está preparadinho para a eleição, para ganhar a eleição. E agora, o cidadão está pagando caro por isso, por quê? Incompetência administrativa. Tá? Então, o Estado do Espírito Santo passa um momento complicado. Você está vendo o governador exigindo uma série de coisas, porque os recursos são poucos. O governo federal não vai conseguir passar o que está precisando. E o combustível no Estado do Espírito Santo é desse jeito. É caro por quê?
É um custo de frete de navio, o posto paga o frete lá da base distribuidora, lá em Tubarão, que entra para Carapina, até no posto são 80 km, é contado por quilômetro. A partir do portão da Petrobras começa a contar por frete. Então existem algumas situações que o frete é menor. Quanto mais distância, o frete é maior. Agora, nós, como eu disse, nós não conseguimos entender o porquê que eles fazem isso, essa guerra de preço em Vitória, que prejudica todo mundo aqui. Bom, vamos começar agora a mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, e agora a gente vai parar um pouquinho a questão do comércio local, do combustível, a questão da CPI, que foi montada para aprovar na Câmara Municipal, e a gente entra num plano mais, digamos, mais genérico, né, para todo mundo. Você falou da questão do Paulo Artung estar cortando os recursos porque falta dinheiro, e pode ficar pior porque Paulo Artung foi Aécio, e quem manda dinheiro é Dilma. Então, em se tratando de questão política, pode-se esperar um bom tempo, até porque a situação nacional, a situação do governo federal realmente está crítica, né? A situação do Brasil está crítica, mas quando se é aliado, dá-se um jeitinho, né? Faz um esforço daqui, outro dali e atende o companheiro. E no caso, o que aconteceu, Paulo Artung ficou com a Aécio e nós hoje temos o governo de Dilma. Então pode ficar pior. Mas, falando dessa questão do governo federal, a gente falava ali, antes de começar o programa, da questão dos aumentos, né? do que está aí planejado para aumentar assim, a questão da folha de pagamento do INSS. Nós temos aí a questão da energia elétrica, né? A energia elétrica, acho que todo mundo de casa, eu acho, seria até bom que não, né? Mas eu penso que todo mundo de casa já viu aí os reflexos na conta que chega para pagar agora em abril, como nós recebemos aqui, como você recebeu lá também, inclusive, fiquei até assustado com o aumento da sua conta, você falou para a gente aqui. Mas, então tem aí a questão de energia elétrica, a questão da folha de pagamento, a oneração da folha de pagamento das empresas, comércios fechando em Guarapari, você vê portas e mais portas de comércio fechando em Guarapari. Em Vila Velha, a gente vê ali na rodovia do Sol, chegando em Vila Velha, algumas grandes revendedoras de automóveis autorizados fechando também, fechando não, já fecharam, né? Enfim, isso tudo, queria que você desse sua opinião, ainda depois da sua também, o porquê disso tudo. As pessoas de casa, inclusive você de casa pode participar, tá? O telefone está aberto, 99505-1374. A partir desse momento agora, está aberto o telefone 99505-1374. Você entra e fala ao vivo conosco e dá também a sua opinião. Então, Rodrigo, toda essa situação que a gente vive hoje, que realmente mostra que o Brasil está passando por uma situação muito complicada, aumento da energia, que acaba dificultando a vida do empresário, do próprio cidadão comum, que ganha o salário mínimo, tem que pagar aluguel, sustentar a casa e pagar energia altíssima. A questão dos comércios, enfim. Você dê a sua opinião a respeito desse ambiente que a gente vive hoje e a sua opinião do porquê que isso teria acontecido. Que realmente tem uma crise no nosso país, não está dando para negar, né? Apesar de algumas pessoas acharem que não, é natural, você vê nas redes sociais, alguns ainda falando que não, mas é notório e reflete já no nosso bolso que realmente diminuiu. Você vê nas ruas, o pessoal está segurando mais, talvez por medo de ser uma coisa pior e mais prolongada. Existe em paralelo à crise hídrica, também acontece, e é o que gerou ou pelo menos foi o fato que eles estão querendo justificar o aumento da energia. Agora, o nosso país tem um costume também, um mau costume, que quando chove pouco, por exemplo, os pastos secam, aumenta a arroba do boi, da carne. Daí a pouco chove muito, então os pastos se recuperam, não diminui a arroba do boi, ela mantém o mesmo valor alto. E é o que acontece agora, quando choveu, os rios estão cheios, pelo menos não estão com 100%, mas tinha melhorou, né? um lá específico que eu vi na televisão, estava a capacidade de 5%, está em 69%. Então alguns deram uma recuperada,
e você não vê, então, agora pelo menos sair da bandeira vermelha, que a Celso botou agora, para a bandeira amarela. Nem uma regressãozinha teve. Então, são coisas que a gente não consegue compreender, né? O dólar, né? Sobe o dólar e aumenta o preço do produto importado, depois quando o dólar baixa não volta. Não volta. Isso é uma coisa assim, que realmente só o comércio mesmo que vai poder depois, devagarzinho, se ajustando. Quando tem a crise, se aumenta tudo e depois se ajusta. Isso aí é uma tendência natural, que o próprio comércio vai se estabilizando. Então, realmente o desemprego está batendo mesmo. Os empresários, que são uma classe também sofrida, você não pode falar que os caras não são, né? Apesar do povo nosso ser, e é o povo de uma maneira geral. Não estão tendo força, porque o emprego está na iniciativa privada, não está na iniciativa pública. A iniciativa pública, pelo contrário, está na contramão, está todo mundo com a máquina pública cheia e tinha que estar reduzindo gastos. É aí que está a maior importância e relevância dos nossos gestores políticos. Eu acho que é por isso que o governo federal é um dos motivos que o governo federal está ruim. São 39 ministérios ou 40, eu não sei se tem essa precisão toda disso, né? Eu acho que é aí que você tem que reduzir mesmo. O que é importante para nós cidadãos é realmente receber o serviço, né? Os serviços necessários. Saúde e educação a gente não vê, nunca viu, no nosso país é muito precário, né? E a questão dos empresários, na nossa questão municipal aqui. Se existe cartel, realmente tem que ser investigado. Eu não acredito, porque conheço algum dono de postos, que nem está aqui o Carlinho, conheço o seu Getúlio, conheço o Mário, conheço alguns donos de postos, não acredito nisso. Mas é simples também explicar pela explicação que ele deu. Se o cara recebe a gasolina 13,17, vem da refinaria assim, todo mundo recebe assim, a margem do lucro vai ser a mesma, não tem muita questão. A questão é a seguinte: por que aqui recebe a 3,17 e em Vitória está recebendo a quanto? Isso é uma questão mais estadual. Por que a refinaria está passando diferente para Vitória, para Vila Velha e para Guarapari diferente? Essa que é a grande questão. Bem, aqui eu entendo, né? Por que se repassa menos para lá e aqui se repassa mais? É uma pergunta que fica no Apocalipse depois se explicar. E a produção do petróleo nossa é outra. O Carlinho está falando para a gente aqui, não ao vivo, em off, que o petróleo, o litro da gasolina já sai a 1,50 da refinaria, até chegar no posto, passa pelos impostos estaduais, pelos fretes, por tudo, chega lá a 3,15, 3,17. E aí ele vende a 3,69, então ele tem 60 centavos, 62 centavos em cada litro, para pagar funcionário, para pagar alvará de licença, funcionamento, ambiental, uma porção de cargo que ainda sobra para ele ainda. E aí, bom, se você sacrifica muito o dono de posto, você retira o emprego da família, aí você vai prejudicar mais o setor. Então tem que se rever, diminuir o imposto federal, talvez o Estado diminuir um pouquinho. Todo mundo exonerar um pouquinho. Exonerar um pouquinho, diminuir o gasto público para realmente aliviar um pouco mais para o empresário e aí cobrar sim do empresário que ele desenvolva, que ele contrate mais. O emprego tem que estar na iniciativa pública, na iniciativa privada e não na pública. Vou falar nessa questão de serviço, nós queremos esse serviço, né? Educação de qualidade, nós queremos segurança, nós queremos saúde, que são os grandes gargalos, os grandes problemas, né, que a sociedade brasileira enfrenta. E a gente falando de serviço, que a gente quer serviço, nós temos, a gente conversava disso também, nós tivemos bastante tempo para falar disso aqui, vocês chegaram bem cedo, e uma coisa que a gente vê, os nossos serviços são uma verdadeira vergonha. Nós temos serviços de internet precários, nós temos serviços de telefonia precários, nós temos, assim, hoje eu conversava num cliente, um amigo, que está lá com o telefone, tem 8 dias, que a Telemar, a Oi vai lá, vai e volta e não consegue. Ele está lá precisando de internet, e está dependendo da Oi e está sem internet, ele precisa da internet para trabalhar. Então, assim, os serviços regulados, energia elétrica, inclusive essa questão da energia, do preço da energia, nós temos desde 2004, no mínimo,
no mínimo, desde 2004, são 10 para 11 anos, um déficit de energia elétrica tremendo, porque energia tem que ser produzida, a gente precisa produzir energia. Se nós não produzirmos energia, nós não crescemos. Um dos problemas que nós temos hoje para crescer é a falta de energia, porque é fácil explicar essa questão da produção de energia. Você tem na sua loja 2 freezer. Se você amplia aquilo ali e coloca 30 freezer, você vai precisar talvez de um bifásico, não sei bem como é que é isso, mas aumentar a carga de energia lá, ou você vai demandar mais energia, sua conta vai subir, enfim. Se todo mundo começa, de repente, crescer dessa forma, e aí vai ter um colapso de energia, não tem energia para sustentar todo o parque produtivo brasileiro. Então, quer dizer, nós temos um déficit de produção de energia tremendo, e eu vou deixar o Carlinhos para falar no próximo bloco, para me cobrar aqui no intervalo. E um outro ponto, só para a gente encerrar, nós temos aí todo esse problema da nossa base energética, que é a questão de combustível, porque um país das dimensões do Brasil, que é um país de dimensões continentais, não se vê, não se investir, não se pensar aí, enquanto a gente fica debatendo CPIs intermináveis, a gente não para cobrar dos nossos gestores, das nossas autoridades, que se invista em ferrovias. É um país do tamanho que não tem condições de se pensar numa malha rodoviária, gente, nós precisamos investir em ferrovias. Enfim, enquanto a gente fica discutindo um monte de coisa, o pessoal aproveita o tempo para não pensar ou não criar projetos que verdadeiramente, que de verdade vão influenciar na qualidade de vida do povo brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já.